Pois bem, meus irmãos, vamos prosseguir no estudo de História da Igreja. Estamos agora no livro 5. Estamos estudando o ano 412 da Era Cristã, página 15 do nosso livro. Bom, vamos contextualizar o momento que nós estamos estudando. Ano 411, Agostinho de Hipona, ele conseguiu transformar as igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido em seitas e assim ter autorização para usar o exército romano para matar essas igrejas. Esse ponto aqui é fundamental para essa história da igreja que eu estou contando para vocês, que é a verdadeira história da igreja e que é diferente de tudo que contam aí para vocês. Eu garanto para vocês que o que contam aí é tudo mentira. Por quê? Contam que essa igreja de Roma e esse Agostinho de Hipona eram referências doutrinárias. Vamos lembrar que todos eles já praticavam paganismo, invocação ao mundo dos mortos, crença em purgatório e muitas outras heresias. A pior delas é a doutrina da guerra justa ou doutrina da guerra santa, que também começou nesse período, no ano 411 da Era Cristã. Esse ano 411, então, eu coloquei ele como um marco exatamente para iniciar esse quinto livro e nós falarmos sobre agora a fuga das igrejas anabatistas, seja ela montanista, novaciana, donatista ou outras igrejas que certamente haviam por todo o mundo antigo. Então, elas não tinham mais autorização para funcionar. Fosse o Papa de Roma, fosse Agostinho de Hipona na África, ou também em Constantinopla, onde a perseguição vai ser menor, mas também estarão sempre sendo perseguidos. E esse período vai se estender do ano 411, a perseguição só termina nos anos 1800. Esse quinto livro vai até o ano 1100, por uma questão de espaço. Mas se eu fosse falar de perseguição, vai até o ano 1800. Inclusive o ano 1100, nesse período, tem início, nos anos 1100, a Inquisição Católica, ou seja, eles vão reforçar a perseguição às igrejas anabatistas. Quando tiver a reforma, a perseguição vai ter continuidade. Os protestantes vão perseguir, e acredite, a tortura dos protestantes é pior do que a tortura dos católicos. Nós vamos chegar lá nesses detalhes, tá ok? Pois bem, então agora o item 5 do nosso material didático diz Crisanto, bispo dos novacianos em Constantinopla. Então vamos para a cidade de Constantinopla, onde a perseguição ela era um pouco menor do que em Roma e também na África, ok? Bom, então o ano é 412 da Era Cristã. O comentário diz: o Império Romano do Oriente, com sede em Constantinopla, mantinha uma tolerância com a igreja anabatista novaciana, que era uma grande igreja. Haviam igrejas menores que não receberam nem nome na história, mas os novacianos eram bem grandes. Lembre-se que eu mostrei para vocês essa igreja novaciana, além dela rejeitar o batismo de recém-nascido, rejeitar o purgatório, ela também era uma igreja pentecostal. Eu mostrei isso para vocês. Bom, então agora eu cito um texto do historiador Sócrates de Constantinopla, que escreveu no ano 450 da Era Cristã, que ele diz sobre esse Crisanto, bispo dos novacianos. Ele era um homem de modéstia e prudência insuperáveis, e assim ele estabeleceu e ampliou as igrejas dos novacianos em Constantinopla. Além disso, ele foi o primeiro a distribuir ouro entre os pobres de sua propriedade privada, ou seja, era o homem de uma boa condição financeira, tá ok? Então, ele distribuiu da sua riqueza para os pobres, fazendo algo semelhante ao que o apóstolo Pedro fez e muitos cristãos fizeram na igreja primitiva, né?
Assim ele, além disso, ele não recebia nada das igrejas, mas 2 pães dos consagrados todos os dias do Senhor. Ou seja, esse historiador é um historiador católico romano que está dando destaque a esse bispo dos novacianos. Ainda no ano 412 da era cristã, um outro bispo dos novacianos que se destacava é o número 6 aí no nosso material didático, Paulo. Veja também o que o historiador Sócrates de Constantinopla fala sobre ele. No capítulo 17 do livro 7º, ele diz: milagre realizado por Paulo, bispo dos novacianos, no batismo de um impostor judeu. É uma história interessante, né, em que um judeu, não por ser judeu, nós não somos antissemitas, pelo contrário, nós evangélicos amamos os judeus historicamente, é a igreja que ama os judeus e que prega até hoje que os judeus fazem parte do plano de Deus, tá bom? E que se converterão ainda. E Jesus vai reinar sobre eles por 1000 anos. Então, esse impostor judeu enganava diversas igrejas e vai tentar enganar esse novaciano pentecostal, e Deus vai intervir. É uma história interessante, veja o que ele conta. Por volta dessa época, Crisanto, bispo dos novacianos, depois de presidir as igrejas de sua própria seita, lembrando que o historiador é um católico romano, então ele chama de seita, tá ok? De sua própria igreja, por 7 anos, morreu. Ele foi sucedido no bispado por Paulo, que anteriormente havia sido professor de língua latina, ou seja, ele já conta a história que era um homem de um destaque, intelectualmente falando, né? Ele era solícito quanto às necessidades dos pobres, tanto quanto qualquer outro homem. Lembre-se que nesse período eu mostrei para vocês que os bispos de Roma, pelo contrário, eram homens que viviam de uma vida bem abastada, porque o império financiava eles. Não? E normalmente eles cobravam pedágio das igrejas que não eram autorizadas pelo Império Romano. Fosse até as seitas, os arianos, para funcionar, tinha que pagar uma propina para alguns bispos católicos, né? Ele visitava incansavelmente aqueles que estavam na prisão e, em nome de muitos criminosos, intercedeu junto aos juízes que prontamente o atenderam por conta de sua iminente piedade. Bom, o que é isso? As igrejas evangélicas, a igreja cristã, né, ela sempre teve por hábito visitar os presos, visitar os doentes em hospitais, porque Jesus deixou isso bem claro, que nós deveríamos fazer isso, né? Então, veja como ele está relatando um bom exemplo desse novaciano. Mas por que eu deveria alongar meu relato sobre ele, diz o historiador católico? Pois estou prestes a mencionar uma ação feita por ele que é digna de ser registrada por escrito. Um certo impostor judeu, fingindo ser um convertido ao cristianismo, tinha o hábito de ser batizado com frequência e com esse artifício acumulou muito dinheiro, ou seja, provavelmente ele se fingia cristão, tinham muitos judeus cristãos, né? Ele se fingia ter se convertido, ia numa igreja e outra e pedia dinheiro, né? Pedia ajuda e assim acabava acumulando muito dinheiro. Depois de ter enganado muitas das seitas com essa fraude, pois ele recebeu o batismo dos arianos e macedônios. Bom, vamos lembrar quem era essa seita dos macedônios, né? Era como os testemunhas de Jeová hoje, tá bom? Não acreditava na divindade do Espírito Santo, era como os testemunhas de Jeová hoje. Tá bom?
Como não havia outros para praticar sua hipocrisia, ele finalmente procurou Paulo, bispo dos Novacianos, e declarou que desejava sinceramente o batismo. Pediu que ele pudesse obtê-lo em sua mão. Paulo elogiou a determinação do judeu, mas disse-lhe que não poderia realizar aquele rito para ele até que tivesse sido instruído nos princípios fundamentais da fé e se entregasse a jejum e oração por muitos dias. Essa é uma prática das Assembleias de Deus até hoje. Vocês sabem que tem igrejas aqui no Rio de Janeiro, igrejas famosas, igrejas grandes, que às vezes eu tive relato de pessoas que passaram por isso. Chegaram na igreja num domingo e perguntaram assim: quem nunca foi batizado? E aí ela levantou a mão, né? Eu nunca fui batizada. A pessoa que trabalhava no centro, eu conhecia, e ela aí falou assim: então, vocês creem em Jesus? Nós podemos batizar vocês hoje. E ela ficou até meio sem ação, mas pegaram e batizaram ela. Ela mesma falou: pastor Levi, eu não me sentia preparada, né? Eu, inclusive, eu vivia com uma pessoa que eu não era casado, mas eles falaram para esquecer isso tudo e me batizaram. Eu fiquei me sentindo mal. Eu aconselhei ela até abrir mão daquele batismo, procurar uma igreja de verdade e ser batizada, né? Tem muitas igrejas que não têm critério para o batismo. A igreja cristã, ela batiza só adulto e depois de um preparo. É isso que está acontecendo aqui. Por isso que na história, os novacianos, eles são criticados pelos católicos. Os católicos chamam eles de seita. Mas, comparar a doutrina católica com a dos novacianos, com certeza eles se aproximam mais do cristianismo do que os católicos. Ok? Vejo eles como cristãos. O historiador prossegue. O judeu importuna em seu pedido de batismo, né? O judeu continuou importunando. O judeu obrigado a jejuar contra sua vontade tornou-se o mais importuno em seu pedido de batismo. Agora, ou seja, Paulo exigiu, ele tem que se batizar, né? Prosseguindo na leitura, estamos na página 16. Agora, como Paulo não queria desencorajá-lo com atrasos maiores, visto que ele era tão urgente, consentiu em atender seu pedido e fez todos os preparativos necessários para o batismo. Tendo comprado para ele uma vestimenta branca, a igreja fazia isso e até hoje nós fazemos, né? Mandou encher a pia batismal com água e conduziu o judeu até ela para batizá-lo. Mas um certo poder invisível de Deus, isso aqui é um católico contando, Sócrates de Constantinopla é um historiador católico. As obras dos donatistas, elas foram destruídas. Não? Nós vamos falar um pouco mais à frente sobre uma obra de um donatista, que o título da obra era Contra a Igreja dos Traditores, dizendo que a Igreja Católica era a Igreja dos Traditores, ou seja, daqueles bispos que durante a perseguição do Império Romano, eles aceitavam cultuar ao demônio para não morrer. Essa obra desapareceu. Nós só sabemos da existência dessa obra pela crítica dos católicos a essa obra, como um homem chamado Optatus de Mileve. Eu falei sobre ele para vocês, que ele criticou essa obra, né, no caso escrita por um anabatista donatista. Essas obras desapareceram, ok? Então, esse historiador católico aqui, ele acabou mantendo a história desse anabatista, né? Então, ele diz que um poder invisível de Deus fez com que a água desaparecesse repentinamente, ou seja, como que dizendo para Paulo, não batize esse homem. Aí o historiador prossegue, olha, o bispo, é claro, e os presentes não tinham a menor suspeita da verdadeira causa, mas imaginou que a água havia escapado pelos canais abaixo, por meio dos quais costumam esvaziar a pia batismal, alguma espécie de ralo, né? A água teria saído pelo ralo. O que houve? A água desapareceu.
Essas passagens foram, portanto, cuidadosamente fechadas e a fonte preenchida novamente. Novamente, porém, quando o judeu foi levado para lá pela segunda vez, a água desapareceu como antes. Então Paulo, dirigindo-se ao judeu, disse: ou você é um malfeitor, um miserável ou um ignorante que já foi batizado, ou seja, que estaria fingindo, né? As pessoas se aglomeraram para testemunhar esse milagre. Um deles reconheceu o judeu e o identificou como tendo sido batizado por Aticos, o bispo, pouco tempo antes. Tal foi o presságio forjado pelas mãos de Paulo, bispo dos Novacianos. Bom, eu já coloquei a enciclopédia toda que ele escreveu, são 7 livros. Quem quiser, eu publico no grupo novamente. Tem muitas histórias interessantes. Eu destaquei algumas, principalmente dos donatistas. Por quê? Porque os católicos, os protestantes, os reformados, eles criticam esses novacianos e nem falam desses homens na história. Se você for estudar história eclesiástica num curso protestante ou reformado ou católico, nesse período aqui eles vão estar exaltando Agostinho de Hipona. Quando Agostinho de Hipona decide matar os anabatistas, tem historiador católico que fala, infelizmente foi necessário usar força contra essas seitas perigosas. Que seitas perigosas? Não existe nada na história que fale dos novacianos como perigosos. Okay? Mas eles descrevem Agostinho de Hipona como um santo que teve que usar a força, defender a violência contra esses homens. É claro que aquela história da igreja que eles contam é uma história falsa, tá bom? É uma história falsa. E essa história que eu estou contando para vocês é uma história verdadeira. Por isso, eu destaco até para vocês aí, colocando texto de historiadores. Eu poderia parafrasear isso tudo, mas eu prefiro colocar o texto na íntegra do historiador e nós podermos aqui examinar essa história, tá ok? Bom, vi que chegaram mais irmãos. Bem-vindo, irmã Maria de Lourdes. Bem-vindo, pastor Araújo. Amém. A paz do Senhor a todos. Paz. Pois bem, vamos prosseguir. Prosseguindo no estudo de história da igreja, vamos agora ao item 7 do material didático, o eterno flagelo. Estamos na página 17 do nosso livro, estudando ainda o ano 412 da era cristã, esse período que Agostinho de Hipona está defendendo a perseguição aos cristãos verdadeiros, né? Os novacianos, os donatistas, os montanistas. O comentário diz: Agostinho considerava a doutrina diferente dos donatistas, que rejeitavam o batismo de recém-nascido, como algo digno de sofrer castigo. O simples fato deles não se ligarem à igreja de Roma, não se ligarem à igreja pagã. Se eu vivesse naquela época, eu não queria me ligar àquela igreja, assim como não quero hoje. Toda igreja que pratica a crença no purgatório não é igreja cristã, seja de forma direta ou indireta. Por isso que na história, por exemplo, Agostinho de Hipona, Lutero, a igreja luterana até hoje, se você for num cemitério fazer um culto fúnebre
com o luterano, você vai ver ele fazendo invocação ao mundo dos mortos. Esses indivíduos são pagãos, essa é a religião de Baal. Está certo em não querer participar, não querer ter comunhão com eles. E eu até falei para vocês, os donatistas chegaram a escrever livros intitulados Contra a Igreja dos Traditores. Então, o que Agostinho de Hipona vai fazer? Ele vai decidir pela punição, perseguição exemplar a essas igrejas, usando o exército romano. Como eu procuro sempre citar historiadores para vocês, para ninguém dizer, essa história diferente ele está inventando. Aqui eu vou citar para vocês um historiador secular, tá bom? Ele escreveu uma tese de mestrado em História para a Universidade Federal do Espírito Santo. O nome do homem é José Mário Gonçalves. Veja o que ele escreve. Ele está citando as palavras de Agostinho de Hipona e comentando. Então ele começa, entre aspas, citando a palavra de Agostinho de Hipona, para você ver. Isso é o que os historiadores escrevem secularmente. E eles ficam espantados, dizendo, como que os cristãos matavam? Então nós temos que responder para eles. Os cristãos não matavam. Havia uma igreja falsa que matava as igrejas verdadeiras, ou a igreja verdadeira. Isso ele deveria ver na obra dele. Só que eles insistem em chamar de igreja cristã, chamar de cristianismo, a igreja que está matando, a igreja que adotou claramente o culto pagão. Eles chamam essa igreja de cristianismo, porque ela afirma na história, nós tivemos, infelizmente, que matar para manter a pureza do cristianismo. Isso não existe, isso não tem chance de ser verdade. Bom, ele começa com as palavras de Agostinho de Hipona. O homem de bem, quando tem que sofrer algo da parte da autoridade, recebe glória por isso. Em troca, o mal, quando sofre com o castigo de seu pecado, não deve atribuí-lo à brutalidade da autoridade. Ou seja, ele está justificando a sua perseguição aos donatistas. Agostinho de Hipona vivia na África. Claro que ele era católico romano, tinha ligação com o Papa, mas na região onde ele vivia, lá ele dirigia a perseguição, e era perseguição mesmo feroz, irmãos, era tortura e morte. O historiador comenta, digno de nota é a referência ao objetivo do castigo, que é evitar o castigo maior, o flagelo eterno. Que ele está dizendo o seguinte, que Agostinho de Hipona vai dizer, é melhor eu castigar esses donatistas, torturar eles, até eles confessarem a fé católica. Depois que eles confessarem, a gente pode até matar, porque aí pelo menos ele livrou-se do castigo eterno. Ou seja, ele acreditava, e o catolicismo vai acreditar nisso por toda a história, ele acreditava que fazer alguém confessar a fé cristã à força era algo aceito por Deus. É claro que isso não é aceito por Deus. O historiador prossegue. Trata-se, na argumentação de Agostinho, de algo benéfico para as vítimas. Gades chama a atenção para esse tipo de linguagem, que envolve a preocupação paternal e pedagógica, mas que esconde por trás de si um alto potencial de violência. Mas é claro, isso é o que o historiador está falando. Nós estamos aqui para interpretar o que os historiadores estão falando. Ele prossegue. A coerção é justificada por meio de um discurso disciplinador, cujo foco é mostrar que o alvo da violência não é destruir as suas vítimas, mas sim reformar e educar, salvando-as do seu próprio erro. Bom, esse historiador, Gades, ele conta o título da obra dele, em inglês, Os Crimes do Cristianismo. Ou seja, alguém tem que explicar para esses historiadores que não é crime do cristianismo. Não é crime do cristianismo,
é crime do catolicismo. O historiador prossegue. Em contrapartida, esse tipo de discurso pretende que as vítimas aceitem passivamente a repreensão, como ovelhas dóceis ouvem a voz de seu pastor. Caso contrário, serão considerados orgulhosos, rebeldes e inimigos da unidade. Esse aqui é exatamente o discurso católico. O que esses dois historiadores, né, o Gonçalves citou um outro historiador também, o que eles estão citando é exatamente o discurso católico. Por isso que eu digo, é inacreditável que alguém diga que essa era a igreja cristã. Mas veja, os historiadores nas suas obras, eles chamam de cristianismo, os crimes do cristianismo. O próprio historiador brasileiro, o título é Religião e Violência na África Romana, Agostinho e os Donatistas. Essa tese está lá na referência bibliográfica, mas se vocês quiserem, eu baixei, eu posso disponibilizar para vocês. Eu tirei alguns trechos do que ele conta ali. Se você ler toda a obra, você fica espantado, porque ele detalha violências assim, que não tem comparação nem com o que o Império Romano fazia com o cristianismo. A violência católica é muito pior. O comentário prossegue. A lógica de Agostinho de Hipona diz que a Igreja Católica deveria tirar a vida de um homem aqui na Terra para livrá-lo do flagelo eterno, ou seja, do castigo eterno. A teoria de Agostinho de Hipona influenciou na atitude do catolicismo nos séculos seguintes. Foi o que o historiador falou e aqui eu estou comentando e confirmando. Vocês já ouviram falar das cruzadas? Isso já é lá no ano 1100, a partir do ano 1100, né? As cruzadas é o nome que os historiadores deram, mas os católicos chamavam de Guerra Santa. Por quê? Porque Agostinho de Hipona, ele defendeu, foi ele que desenvolveu a teoria da guerra justa ou teoria da guerra santa. Milhares de pessoas foram mortos. Católicos atacavam muçulmanos, atacavam judeus, atacavam até outros católicos. Os católicos romanos vão atacar os católicos ortodoxos. É uma coisa, irmãos, assim que... e sem contar também que eles atacam gnósticos e anabatistas, valdenses, né? Cada época os católicos dão um nome diferente para as igrejas anabatistas. Uma hora é montanista, outra hora novacianos, outra hora donatistas, depois serão valdenses e outros nomes. Mas, na verdade, está tratando da verdadeira igreja de Jesus, fugindo da Babilônia apocalíptica. Eu sempre comparo com vocês esse momento da história com Apocalipse capítulo 12. Quando o dragão viu que não conseguiu matar o menino que foi gerado, Jesus, né, e o menino foi levado para o Pai, foi para o céu, o Apocalipse prossegue dizendo que ele, no caso aí passa para a figura da serpente, ele lançou um rio atrás da mulher, que eu sempre digo para vocês, é um rio de doutrinas falsas, porque a água é símbolo da palavra de Deus, mas vindo da serpente é a perversão da palavra de Deus. E por que troca a figura do dragão para a serpente? Porque a serpente foi a figura que lá no Éden perverteu a palavra de Deus para Eva. Tá bom? O momento que nós estamos vivendo é exatamente esse. Existe um rio de doutrinas falsas, organizado, né, em torno de doutrinas como a Guerra Santa, como o purgatório e outras, o batismo de recém-nascido e muitas outras, tá bom? Bom, para vocês entenderem as torturas e como era feito com os cristãos, eu vou citar um exemplo de um filme, uma tortura leve, tá bom? Uma tortura leve. Eu comento. Uma imagem que retrata bem o significado desse ensino é o filme Coração Valente, de 1995, Mel Gibson, né? Filme bem conhecido, onde uma autoridade católica, sempre aliada a um rei, autenticando a autoridade deste, sugeria que o personagem principal, representado por Mel Gibson, teria oportunidade de uma morte rápida se ele reconhecesse os seus erros.
Se não fizesse, seria torturado sem misericórdia, como acontece no filme. Lá você vê um dos tipos de tortura, que era ali usado por animais, puxando a pessoa, esticando braço e perna, que diz a história que eles também tinham máquinas para fazer esse processo, que às vezes rompia, tá bom? Separava tá bom? O corpo, né, dos braços e das pernas. Não? Ou seja, os membros perdiam a sua função. Diz que a pessoa era jogada numa lixeira para morrer, porque ela não conseguia mais mover as mãos nem as pernas. Então, eram torturas desumanas. E essa, depois eu vou listar para vocês as torturas católicas. Essa, relatada nesse filme, é uma das torturas leves. Não? Porque ali ele está aplicando uma misericórdia. E depois eles vão decapitá-lo, que era uma morte misericordiosa. Normalmente as pessoas passavam dias em tortura. Aquele ali é um exemplo. O filme, o comentário prossegue, retrata um período próximo do ano 1300, cerca de 800 anos depois de Agostinho, mas a sua influência maligna dominou toda a Europa. Toda essa tortura, essas mortes que a Igreja Católica vai fazer, eles se fundamentaram em quem? Em Agostinho de Hipona, porque eles consideram esse homem um santo. E se o santo Agostinho de Hipona disse que a tortura é algo aceitável, então é algo aceitável. Nós vamos encontrar homens aí católicos, grandes filósofos, pensadores que escreveram obras importantes, que eles foram questionados se os hereges, né, as igrejas diferentes, deveriam ser torturadas, se deveriam usar a tortura contra eles. E eles vão falar, olha, Agostinho, o santo Agostinho de Hipona disse que sim, então nós temos que prosseguir com a tortura, com a violência contra essas igrejas. O comentário prossegue. Quando os europeus dominaram as Américas, se apoiaram na teoria da guerra justa de Agostinho de Hipona para torturar os incas, astecas e maias, obrigando-os a aceitar o Deus católico, que não é o Deus da Bíblia. Olha, para vocês terem uma ideia, pesquisem, por exemplo, por que os cubanos eles receberam tão bem o comunismo e lutaram contra o cristianismo. Eles lutam contra o cristianismo em geral. Porque a história católica, quando os espanhóis dominaram aquelas ilhas, eram torturas ferozes. Tem história assim dos os principais, vamos chamar de reis ou líderes, né, das tribos que viviam ali na região de Cuba, ele ser morto pelos católicos, e tem até um que eu não me lembro o nome agora, mas depois nós vamos estudar sobre ele, um líder cubano, que ele isso lá nos anos 1500, tá bom? Ele sendo torturado e o padre falando para ele, se você negar a sua religião e aceitar a fé católica, você vai para o céu. Sabe o que ele respondeu? Ele falou assim, olha, agora que eu não aceito mesmo, que se eu for para o céu, lá eu vou encontrar contigo de novo, então é que eu não quero ir para o céu mesmo, eu prefiro morrer aqui sendo torturado. E ele morreu sendo torturado. Ele falou abertamente, eu não quero ir para esse teu céu, não, eu não quero esse teu Deus. Então, o testemunho católico é um testemunho contrário à verdade de Deus. Porque Jesus Cristo, ele deixou bem claro, não resistais ao ímpio. Ou seja, nós somos como ovelhas enviadas ao meio de lobos. Nós temos que pregar para os lobos. Se os lobos quiserem nos matar, nós temos que ir para o lugar de morte pregando o evangelho. Era isso que acontecia na igreja primitiva. Essa mudança na história, os historiadores ficam perguntando, como que houve essa mudança tão grande? A igreja que era perseguida passou a perseguir. Eles não conseguem a resposta. Eles não conseguem a resposta. Mas nós podemos responder para eles. Olha, essa história tem que mudar. Essa história tem que mudar.
Não eram os cristãos que estavam matando. Os cristãos continuam morrendo. Aqui os cristãos estão morrendo. Donatistas, novacianos e montanistas e outras igrejas que não concordavam com a Igreja Católica estavam morrendo. Esse historiador, José Gonçalves, em toda a obra dele, ele mostra isso. Ele fala, eu não sei por que os cristãos matavam outros cristãos. A resposta é simples, José Gonçalves. Na verdade, você tem uma falsa igreja que o Apocalipse chama de Babilônia Apocalíptica e que ela matava os cristãos, porque lá no Apocalipse diz que ela estava embriagada com o sangue dos santos. O comentário prossegue, ainda na página 18. O Deus católico é o mesmo Deus que dominava o Império Romano, que era chamado de Júpiter, e havia nascido em Babel, que é Babilônia, e Agostinho de Hipona foi um dos seus representantes. Se você pegar todos os historiadores, eles também falam o seguinte, eles dizem, o cristianismo adaptou a religião pagã. Não é o cristianismo que adaptou a religião pagã, isso deveria ser fácil de ser visto, né? Só que ninguém fala para eles. Quer dizer, ninguém, eu falo a maioria das pessoas, né? Até alguns que se dizem cristãos, não fala para eles. Até a Assembleia de Deus está cometendo o erro de chamar Agostinho de Hipona de santo. Nós estamos diante de um pagão, irmãos. Se o apóstolo Paulo vivesse aqui e visse Agostinho de Hipona defendendo a crença no purgatório e a purificação dos mortos, invocação a esse mundo dos mortos, o apóstolo Paulo definiria esse homem exatamente como ele definiu em 1 Coríntios 10, assentado à mesa do demônio, bebendo o cálice do demônio, porque assim que o apóstolo Paulo chamava o paganismo, e isso aqui é paganismo. O comentário prossegue. Agostinho de Hipona, um homem que praticava o culto aos mortos, merece o título de perfeito pagão. A Igreja Católica e Protestante, eu até entendo, mas é inacreditável que os reformados o chamem de santo. E aqui eu vou explicar por quê. Porque os protestantes, para você entender, são as igrejas luterana e anglicana. Por quê? Porque eles continuaram acreditando em purgatório, acreditam até hoje, praticam o culto aos mortos. Os reformados são os seguidores de Calvino, que Calvino falou o seguinte, esse negócio de purgatório, invocação ao mundo dos mortos, isso é paganismo. Agora, qual o problema? O problema é que Calvino disse que essa igreja, mesmo ela praticando paganismo, ela era a igreja de Deus. Inclusive, a referência doutrinária de Calvino é Agostinho de Hipona. A doutrina da salvação que todas as igrejas reformadas pregam até hoje é a doutrina organizada por esse homem que, segundo o apóstolo Paulo, estava sentado à mesa do demônio, bebendo o cálice do demônio. Se as pessoas às vezes não gostam do jeito que eu falo, então critique o apóstolo Paulo, que aí você deixa de ser cristão, porque sobre essa prática é isso que o apóstolo Paulo fala. O comentário prossegue. A incoerência é muito grande. Os reformados afirmam que invocar o mundo dos mortos é paganismo. Agostinho de Hipona praticava esse paganismo, mas mesmo assim os reformados têm este pagão como referência doutrinária. Se você for ouvir um presbiteriano, um metodista, um batista reformado pregando, é muito comum eles citarem Agostinho de Hipona. Como pode você dizer que crença no mundo dos mortos, purgatório é paganismo, mas ao mesmo tempo você chama esse homem de santo? Quer uma incoerência maior do que essa? Acho que não existe na história. Agostinho, defendendo a perseguição aos anabatistas donatistas, também escreveu: porque quando sai um pouco de sangue do corpo mortal, todo aquele que presencia isto sente horror. Em troca, se as almas desgarradas e separadas da paz de Cristo pelo sacrilégio da heresia ou do cisma estão morrendo, como isso não se vê com os olhos, não lamentamos. Então, ele está dizendo o seguinte,
A alma da pessoa não está sofrendo só o corpo. A alma dele vai ser salva. Isso é uma heresia sem tamanho, irmãos. Isso é uma vergonha na história. E cristão de verdade rejeita totalmente essa doutrina.